Professor Alceu Totti. Hoje traremos a aula 183.1, quando falaremos sobre anfetaminas. Meu amigo, estamos entrando num assunto que se tornará polêmico. Jamais apologia, muito pelo contrário, esclarecimentos para boas decisões e não estragar a vida por R$3, que é por quanto se vende lá na Peixoto Gomide, perto da Augusta, em São Paulo, uma anfetamina. Jogar a vida, trocar a vida pelo prazer fugaz de R$3 é realmente uma fuga que nós não podemos participar, nós não podemos aceitar. Por isso, esse vídeo todo de esclarecimento sobre droga, preservando a nossa juventude, pelo amor de Deus. Bom, na verdade, o assunto é antigo e começa lá na Bíblia Sagrada, justamente no Gênesis, no capítulo 9 do Gênesis, no item 21, fala sobre Noé. E tendo cultivado vinho, embriagou-se e apareceu nu na sua tenda. Meu amigo, procurar prazeres extras que não sejam provocadas pela própria natureza é realmente sempre com consequências. O vinho, que apresenta o grupo OH, ele é um tremendo desidratante. O maior mal do álcool, do meu ponto de vista, é que uma vez ingerido, ele absorve toda a água do seu caminho. E a forma com que a água se gruda no álcool é por ligação de hidrogênio, chamada de ponte de hidrogênio. Como 10% aproximadamente do álcool vai para o sangue, levando esse álcool para o cérebro, desidrata o cérebro. Então, o porquê que o nosso querido Noé perdeu toda a compostura é porque estava sem água no cérebro. Como é que os neurotransmissores vão poder atuar se não tiver o veículo, a água? O nosso cérebro tem água pra caramba, se sabemos disso. Bom, mais recentemente, houve uma outra situação parecida, o tal do lança-perfume, chamado também de loló. O loló era uma mistura formada de triclorometano, chamado clorofórmio, e éter. Aquela mistura, com outros ingredientes que poderia haver, mas principalmente clorofórmio e éter, provocavam em quem ingeria uma loucura, uma sensação extraordinária, onde até sinos se ouviam. Muito bem. Atualmente, a coisa sofisticou. Graças aos pesquisadores que procuram fazer com que a triptamina, a serotonina, a adrenalina, a dopamina funcionem a favor do ser humano, as pesquisas nesse sentido caíram em mãos erradas. Nesse domingo, Dia dos Pais, o Estado de São Paulo publicou uma matéria muito interessante na parte de metrópole, aonde dá conta de que o principal pesquisador que fez isso durante décadas é um pesquisador lá da Universidade de Purdue, na Indiana. O nome dele é Davis Nichols. Ele estava preocupado em entender o funcionamento de moléculas no tratamento de doenças crônicas, como Parkinson e depressão. Esta era a finalidade e é a finalidade da pesquisa séria. Porém, caiu em mãos erradas. E, atrás do lucro fácil, a substância, as anfetaminas, que foi o objeto do estudo do David Nichols,
passou por uma série de transformações. E essas transformações são chamadas, esses produtos, de anfetaminas. Afinal, o que são anfetaminas? Anfetaminas estimulam a atividade do sistema nervoso. As anfetaminas apareceram durante a Segunda Guerra Mundial, que era dado para os soldados suportarem a fadiga, ficarem acordados, ativos para matar. A anfetamina apareceu na hora errada para a pessoa errada e é usada por muitas mulheres, muitas senhoras, para esteticamente tentar baixar o peso. Um estudo do professor Drauzio Varela, meu colega do Objetivo em São Paulo, muito sério como sempre, explica que as dietas feitas por anfetamina realmente atingem o seu objetivo baixo peso. Mas quando a pessoa para de usá-la, volta dobrado, volta mais peso do que tinha antes, e além de viciar. Então, as tais anfetaminas, que são usadas em dietas sérias, são usadas em dietas automedicadas, erradas. Só psiquiatra mexe nesse setor, por favor. E, atualmente, o que não falta é jovem atrás de um prazer rápido, numa rave, numa situação de busca do prazer pelo prazer. E sem medir as consequências. Do meu ponto de vista, as anfetaminas, que são usadas em dietas, que devem ser repensadas, atrás do prazer rápido, fácil e como fuga. O mesmo jornal traz uma foto realmente preocupante. A foto de dezenas de pessoas lá na Peixoto Gomide, perto da Augusta, procurando essas drogas que vêm principalmente da China, do exterior. E, chegando aqui, são vendidas no atacado a R$ 3 apenas o comprimido, se constituindo numa fuga da realidade. A pessoa já está mal de situação, talvez desempregada, com N problemas, então foge tenta fugir da realidade. Esse combate é muito sério e principalmente quando atinge escolas, jovens, aonde o futuro dessas crianças passa a estar comprometido. Essas anfetaminas, essas drogas sintéticas é problema de segurança nacional. Bom, existe, você sabe disso, existe um seriado, Breaking Bad, onde se prega a produção dessa substância, dessas anfetaminas. Se bem que lá nos Estados Unidos, essas anfetaminas, elas são usadas na forma de cristais. A anfetamina do Breaking Bad é cristal, pode ser fumada ou aspirada. Aqui ela é vendida em comprimidos. Muito bem. Agora, não é só esta anfetamina de que eu quero falar. Não é só a anfetamina que se chama, cuja estrutura eu vou explicar, é o MDMA, que se chama vulgarmente de êxtase. Não é só essa. Junto com ela, os aproveitadores inescrupulosos criam substâncias parecidas. Repare essa linha sinuosa. Nessa linha sinuosa pode incluir um outro grupo funcional. Se você colocar um outro grupo funcional nessa posição, os efeitos serão diferentes. Como, por exemplo, na droga NBOME. O NBOME, ele tem um comportamento que pretendia ser semelhante ao LSD, mas cujo efeito é letal. Letal. E a R$3, pelo amor de Deus. Temos que coibir todo esse comportamento. Então vamos lá.
Falando agora sobre as anfetaminas e tentando esclarecer para prevenir, principalmente os jovens. Se você está pensando em usar droga por prazer, repense essa posição, porque as consequências serão desastrosas. Do meu ponto de vista, a consequência pior de quem usa anfetamina é o desestímulo à vida. Por quê? Como você verá, a pessoa fica realmente, usando-a, fica excitada, fica eufórica, mas o efeito passa. Aí vem uma situação depressiva, onde há um forte sentimento de que está sendo perseguido. A pessoa não é mais a mesma. Usar anfetamina, usar esse tipo de droga sintética, além da coisa aparentemente boa, da excitação e da euforia, a depressão não compensa. Principalmente, a pessoa fica antissocial. Ela quer mais ficar no canto dela. Ela tem problemas no trabalho e principalmente no relacionamento pessoal, com amigos, com família, antissocial, e além de produzir uma altíssima desconcentração. A pessoa usuária de drogas sintéticas, ela fica desconectada. Aí, estudar, para quê? Não consegue entender mais nada. O professor dá aula e a pessoa não entende nada que ele está falando. Aí a evasão escolar é uma consequência natural. Agora, a pessoa não é burra. A pessoa que usou a droga, ela tem consciência. Ela começa a perceber a sua degradação em relação ao que era. Era um líder de torcida, era cheio de planos e, aos poucos, vai percebendo que se torna incompetente. Esse sentimento de incompetência faz o abandono dos seus ideais. É grave. Meu amigo, se você estava pensando, pode mudar de ideia. Aqui é grave. Bom, voltando então para a química. O David Nichols, aquele pesquisador americano, estava preocupado com o mal de Parkinson e com a depressão. Do meu ponto de vista, apesar dessa desgraça que aconteceu depois, não torna injustificada a sua pesquisa. A sua pesquisa é séria. Está aqui a anfetamina. Repara que a anfetamina, dentro do nosso esquema de estudos de drogas, nós vimos que as naturais tinha duas características: ser alcaloide, com o seu anel aromático e o seu anel heterocíclico. Segunda característica, como a adrenalina e a dopamina, apenas um anel, mas mantendo o seu grupo monoamina. As anfetaminas, vejam, o que foi? Foi feita uma redução. O grupo amina continua, o grupo amina, monoamina continua. Agora, o grupo fenólico, o grupo ácido, que de certa maneira neutraliza o grupo amina, o grupo ácido não está mais presente. Então, a anfetamina é simples quimicamente. É um anel aromático com uma cadeia lateral e o grupo amina. O anel aromático, ele é identificado por posições. O vértice superior e o inferior é chamado posição alfa. Os carbonos laterais do anel aromático são chamados carbono beta. Pois essa cadeia lateral, ela está ligada na posição beta. Por isso chama-se beta. E se você considerar o anel aromático apenas com o elétron desemparelhado, esse anel aromático, assim como eu estou mostrando, chama-se fenil. Então, a anfetamina é uma beta-fenil. Beta-fenil, o que mais? Beta-fenilamina. A beta-fenilamina é a estrutura central da anfetamina, que estimula a atividade do sistema nervoso.
realmente as sinapses, a ação das drogas naturais, triptamina, serotonina, elas continuam, quer seja drogado, quer seja usuário de droga sintética ou não. Então, o funcionamento dessas duas substâncias, ou dessas 4 substâncias, ela continua. Qual é o objetivo das anfetaminas? Seria estimular o funcionamento da triptamina, da serotonina, da adrenalina e da dopamina. Não que a anfetamina em si seja neurotransmissora. A anfetamina é para fazer os bons trabalharem. Esta é a proposta fundamental, proposta de David Nichols. É para atender as pessoas com depressão, que houve uma interrupção nessa sequência, houve uma depressão, e as pessoas que no auge da sua vida, no topo das suas realizações, começam a ter problemas crônicos, que tiram todo o brilho da sua própria vida. Então, a beta-fenilamina tem essa estrutura. E, então, olha as consequências. Ser antissocial, desconcentrado, largar tudo, incompetência sentida por si próprio. Ninguém precisa dizer, ele sabe que está incompetente. E abandonar tudo. Bom, então, quero te avisar que a estrutura é essa, e nessa linha sinuosa atribui-se um radical. Este radical é que diferencia uma anfetamina da outra. Por isso, a conhecemos por diferentes nomes. Quais nomes? O caminhoneiro, que tem que pegar a estrada, horas e horas, ganhando pouco, e tem que fazer o trajeto, levando a mercadoria, para não dormir, toma rebite. O rebite do caminhoneiro, a bolinha do aluno que quer estudar à noite não pode ficar dormindo, tem que ficar acordado porque não estudou durante o mês, tem que estudar tudo na última hora. A bolinha do estudante, o pó de guaraná, que se coloca em sucos para manter-se bem ativo e sem dormir. O êxtase, esse que é o mais vilão, é o mais popular, o êxtase atual, que é MDMA, e o NBOME, apresentam todos essa estrutura, cuja diferença está na posição do R. Isto é anfetamina. Por enquanto, tote ao seu dispor.